irmãos. Amém. Salve Maria. Salve. Vocês estão bem, sim ou não? Sim. Ótimos, né? Depois dessa oração maravilhosa, depois desse derramamento do Espírito Santo sobre cada um de nós, é muito bom nós estarmos na presença do Senhor. Temos que renovar isso diariamente. Amém? Amém. Muito bem, uma alegria poder estarmos juntos mais uma vez. A última vez foi no Rebanhão, né? E foi muito bom. Estava com muita saudade de tirar a comida lá. Estava com muita saudade de vocês. Esse tempo, ele de alguma maneira, né, pode até nos afastar fisicamente. Mas em Deus nós não podemos estar distantes jamais. Amém? Amém. Muito bem, pegue sua palavra comigo. Na carta de São Paulo aos Efésios, capítulo 4, versículo 17. Carta de São Paulo aos Efésios, capítulo 4, versículo 17. Para no grupo de oração a gente costuma falar a página, viu? A página 1501, para quem está com a Bíblia aí da tradução Ave Maria. Carta de São Paulo aos Efésios, capítulo 4, versículo 17. Amém? Todos encontraram? Amém? O título da minha Bíblia diz assim: Conduta Cristã. Diz a palavra de Deus para nós. Portanto, eis o que digo e conjuro no Senhor: não persistais em viver como os pagãos, que andam à mercê de suas ideias frívolas. Têm entendimento obscurecido, sua ignorância e o endurecimento de seu coração mantém-nos afastados da vida de Deus. Indolentes, entregaram-se à dissolução, à prática apaixonada de toda espécie de impureza. Vós, porém, não foi para isto que vos tornastes discípulos de Cristo, se é que o ouvistes e dele aprendestes, como convém a verdade em Jesus. Renunciai à vida passada, despojai-vos do homem velho, corrompido pela sua concupiscência, pelas concupiscências enganadoras. Renovai sem cessar o sentimento da vossa alma e revesti-vos do homem novo, criado à imagem de Deus, em verdadeira justiça e santidade. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Vamos aplaudir essa palavra, meus irmãos. Pode aplaudir mesmo com fé. A palavra que nos liberta. O Senhor vem falar para nós de conduta. Nós temos vivido tempos muito difíceis, sim ou não? Sim. Tempos em que os cristãos têm sido mesmo provados. E meus irmãos, é necessário que a gente tome consciência de que isso não irá voltar atrás. Quanto mais, meus irmãos, se aproximar a segunda e definitiva vinda do Senhor, mais os tempos se estreitarão. Mais o inimigo de Deus, com toda a sua maldade, vai ganhar terreno, por assim dizer. E cada dia mais precisará ficar claro quem é de Deus e quem não é. Esse tempo de pandemia já tem, de uma certa maneira, peleirado nós cristãos.
Meus irmãos, se eu e você não tivermos uma constância em Deus, como a Lúcia rezava aqui, se nós não tivermos uma perseverança no Senhor, se nós não renovarmos esse batismo diário no Espírito Santo, meus irmãos, nós não iremos suportar. É necessário que a gente tome consciência disso, para que a nossa conduta se converta, para que nós mudemos de atitude, mudemos de direção. É necessário perseverarmos no Senhor, é necessário buscarmos Ele, porque nesse momento em que nós estamos, e isso se intensificará daqui por diante, cada vez mais e mais, nós estamos vivendo uma sociedade pagã. Vocês já pararam para refletir sobre isso? É disso que São Paulo está dizendo aqui, sobre a conduta que convém àqueles que se decidiram por Deus e àqueles que não o conhecem, aqueles que se decidiram até mesmo a rejeitá-lo, como é o caso de muitos. Meus irmãos, nós precisamos, sob o poder da palavra de Deus, conscientes da verdade, é a verdade que irá nos salvar, é sempre a verdade. Eu preciso cada vez mais buscar o Senhor, eu preciso cada vez mais fazer com que minha fé aumente, com que minha consciência em Deus, a minha experiência através do Espírito Santo com as coisas de Deus, o meu conhecer da verdade, que é Jesus, que é a sua palavra, é preciso que isso se intensifique nesse mundo e nesse momento em que as coisas ruins, em que o paganismo também tem se intensificado no meio de nós. Para a gente vir à missa, o sacrifício tem que ser feito hoje. E graças a Deus, porque nós estávamos sem missa, pouquíssimos tempo atrás. Infelizmente, meus irmãos, essa palavra de São Paulo que diz para mim e para você sobre a conduta dos pagãos, tem lugar na nossa nação em que missas foram interrompidas no meio dessa pandemia, em que o padre e mais 5 pessoas estavam celebrando e foram proibidos de realizar o sacrifício do Senhor. É essa sociedade pagã que essa palavra está dizendo para mim e para você. E nós, meus irmãos, temos o dever de, batizados no Espírito Santo, sermos luz nessa sociedade. Nós precisamos ser. E para que isso aconteça, nós precisamos deixar de lado a conduta que não convém ao cristão. A primeira coisa que compete àquele que crê, aquele que tem fé, pergunta para a pessoa que está do seu lado aí: você tem fé, meu irmão? Você crê? A primeira coisa que cabe ao crente, aquele que acredita em Jesus, ao batizado, aquela que é batizada, é a postura de oração. É sermos orantes. Essa peste perniciosa que estamos vivendo ceifou a vida de um dos bispos mais católicos que nós tínhamos no nosso país, Dom Henrique Soares da Costa. Esses dias eu estava ouvindo, com certeza está intercedendo por nós lá em cima, um vídeo dele que ele falava isso. E ele foi muito audacioso na fala dele, porque ele dizia que não importa o que a pessoa é, pode ser missionário, pode ser filho de Deus, pode ser batizado, pode ser padre, pode ser bispo, pode ser cardeal, pode ser quem for, se não ora, é pagão. Na prática, vive como um pagão. E é disso que a palavra está dizendo para mim e para você. Nós não podemos, meus irmãos, num tempo como esse, em que tem se estreitado, em que a porta tem ficado mais estreita, para passarmos por ela e alcançarmos a salvação, nós não podemos nos dar ao luxo, meus irmãos, de sermos cristãos que não oram, que não têm contato com a palavra diariamente. Outra coisa que nós vimos no carro partilhando,
O Senhor mostrava para a Lúcia até passou para a Marta, para que isso fosse colocado de maneira diocesana, porque é uma inspiração também para toda a diocese. É o contato com a palavra, né, Lúcia? Que irá nos manter de pé. O Senhor falava isso com ela recentemente, em oração. Meus irmãos, num tempo como esse, em que tem se estreitado, eu e você precisamos orar diariamente, e o quanto mais orarmos, algumas coisas têm urgência. Partilhava com a minha irmã intercessora ali, coordenadora. É urgente, né, irmão? Aquilo que chega até nós. É urgente. Num tempo como esse, meus irmãos, nós temos que orar, nós temos que buscar, nós temos que rezar o terço, o rosário diariamente, nós temos que ter contato com a palavra, isso é, nos alimentarmos da palavra diariamente, mais até de uma vez ao dia. Eu confesso a vocês que o Senhor tem ardido o meu coração de tal maneira que eu passei a levantar mais cedo para ler a palavra antes de iniciar o meu dia. E eu não posso dormir, meus irmãos, sem me alimentar da palavra. E tem que ser assim, porque senão não conseguiremos. Meus irmãos, São Paulo, ele diz, essa é a expressão que ele usa, né? Digo, conjuro no Senhor. Ou seja, é uma ordem direta. Não é só um conselho, como se nós tivéssemos a opção de não seguir. É isso que a palavra está dizendo para mim e para você. No Senhor, não é em qualquer nome. Nós cantamos aqui, né? Que unção maravilhosa. Desde o começo, né? Louvado seja Deus. Como eu senti a ação de Deus? Desde o sinal da cruz aqui. E a gente cantava aqui, a autoridade é em Jesus, é no nome dele, é ele que salva, meus irmãos, é nele que nós alcançaremos a graça que precisamos para romper com o mundo. Então diz São Paulo, não persistais em viver como os pagãos, que andam a mercê de suas ideias frívolas, em um entendimento obscurecido. Sua ignorância e o endurecimento de seu coração mantém-os afastados da vida de Deus. Indolentes entregaram-se à dissolução, à prática apaixonada de toda espécie de impureza. É o que São Paulo está dizendo. Vamos fazer um exercício nesse momento aqui. O que é prática pagã no seu entendimento? Pode falar aí onde você está. Aquilo que você acha que é prática pagã. Não orar. Uma prática pagã. O que é uma prática pagã para você? O que é o pagão? Em si, na tradução perfeita do nome, é aquele que não é batizado, né? Aquele que não tem fé em nada. É um pagão. É a expressão que a gente usa. É até o nome da roupinha, né? Que a criança usa. Antes de ser batizado, qual é o nome? Roupinha de pagão. Pagãozinho. Pois é. O comportamento de quem não crê, de quem não é batizado, ou de que até quem é batizado, mas não pratica sua fé, seu batismo, a graça que Deus lhe deu, é esse comportamento que cada vez mais está presente na sociedade. Uma coisa que tem crescido no meio de nós, que é um movimento paganizado. O homem, que é a imagem e semelhança de Deus e aquela criatura mais perfeita de Deus, para um mundo pagão, para uma sociedade pagã, tem se tornado cada dia mais um verme, que é culpado de destruir a natureza. Um movimento pagão que tem surgido no meio de nós, colocado as coisas acima do homem, a natureza, como se o homem fosse
meus irmãos, tem acontecido no meio de nós um movimento pagão e diminuído o valor do ser humano. Ele diz aqui ideias, né? Entendimento endurecido. Aqueles que são pagãos, meus irmãos, toda a ideologia que surge lá fora, para eles isso é normal, né? Se nós não tivermos fé, nós não teremos a autenticidade de sermos cristãos batizados por Deus. Porque cada vez mais, já ouviram a expressão novo normal? Né? Novo normal, uma expressão pagã, de uma sociedade pagã. Ou seja, a família, como nós a conhecemos, não é mais o modelo. Prática pagã. Entendimento endurecido, sem a graça de Deus. Esses dias eu ouvi um comentário lá no meu trabalho sobre esse negócio de LGBTI+. Eu até esqueci o nome do trem. A ideia, eu não guardei o nome, mas a ideia do negócio é o seguinte: não absurdo, não é? Graças a Deus, eu nem guardei. O homem, ele pode casar, se apaixonar, namorar, o que ele quiser. Acho que é pansexual, até uma árvore. Meus irmãos, tem gente na face dessa terra reivindicando o direito de se casar com uma árvore. Prática pagã. Paganismo puro. Para as crianças, né? As crianças não, né? Elas não sabem o que elas vão ser ali. Elas vão escolher depois. Tem mães vestindo os seus filhos meninos de bailarina. Prática pagã, paganismo puro. A família não tem valor mais, né? A castidade não precisa mais ser seguida. É pagão que pensa assim. Meus irmãos, isso nunca saiu das leis da igreja. Nós que somos cristãos autênticos, meus irmãos, nós vivemos a castidade. Aliás, São Paulo conclui, né, esse trecho aqui que ele fala dos pagãos, falando justamente da impureza. É uma impureza tão grande que tem se tomado, meus irmãos, que parece que a pedofilia, parece que a homossexualidade, né, toda espécie de luxúria, de aberração sexual, isso tem se tornado normal. Isso tem se tornado normal. Isso é a sociedade pagã que está aí fora, na qual nós não podemos, meus irmãos, eles são dignos de nossa oração. Entenda o que eu estou dizendo. Nós não imitamos as práticas erradas das trevas, mas, meus irmãos, nós temos que ser luz. A eles o nosso jejum, a eles a nossa oração, o nosso terço, o nosso sacrifício diário, para que se convertam. Pode aplaudir mesmo o Senhor, porque aonde tiver bons cristãos que oram, pessoas serão arrancadas do pecado. E é isso que você está aplaudindo, a graça de Deus. É a graça de Deus que age através de nossas orações, meus irmãos. Os cristãos oram para aqueles que os perseguem. É preciso que você entenda isso. Mas cada vez mais tem que ficar muito claro qual que é a sua postura. Qual que é a sua decisão? Você é cristão ou não é? Apocalipse capítulo 3. Oxalá seja frio ou quente, porque se você for morno eu vou te vomitar, diz o Senhor. Ou somos de Deus ou não somos de Deus, ou cremos na sua palavra ou não cremos. Cada vez mais surge no meio de nós um verdadeiro movimento, como se fosse em nome de uma pseudo-liberdade
nós não podemos, pela liberdade, anunciar e dizer que é mentira o que estão dizendo. Mentira! Vida direta do quinto dos infernos. Ensinam para as nossas crianças essas bobagens. Não compactuamos com isso, mas oramos. Como a Lúcia dizia, fazemos calo no nosso joelho para que eles se convertam, para que eles se abram à luz, para que eles mudem sua conduta diante de Deus. É para isso que nós temos que orar. É para isso que eu e você temos que buscar. Eu e você temos que viver vida sacramental. Quanto mais, meus irmãos e minhas irmãs, eu busco o Senhor, quanto mais eu oro, quanto mais eu comungo de Jesus na Eucaristia, mais eu preciso amar. E veja que amar não é eu impor uma verdade sem a caridade. Papa Francisco, né? Como que Papa Francisco é exemplo disso? Papa Francisco, muita gente distorce o que ele fala, mas jamais é bom da verdade. Mas nos chama a todo instante, através do amor que é peculiar dos cristãos. Cristão que é cristão ama. Cristão que comunga, que vai à missa, que se confessa, tem que ser cristão que ama. E portanto, que não vive uma vida aí rejeitando os outros, com preconceitos e tudo mais, mas tem que ficar muito bem claro qual que é a sua postura. E a nossa postura é a postura de Jesus. A minha e a sua postura é a postura da Santa Igreja Católica, que há 2000 anos vive a mesma fé. Louvado seja Deus. Essa fé ela está aí, meus irmãos, essa fé não diminuiu, ainda que alguns infiéis queiram distorcê-la, mas por isso que eu dizia a você, que nós temos que conhecer a verdade, né? Quando eu conheço a verdade, ninguém mais a tira de mim. Quando vier o anticristo, quando vier as imposturas religiosas, quando começar a surgir até mesmo no meio de nós, enganadores, mentirosos, nós não iremos segui-los, porque nós conhecemos a verdade. Sim ou não? Sim, verdade salva. A ovelha, ela sabe se a água que ela está bebendo é suja ou limpa. Amém? Amém. Nós temos que ser esse tipo de ovelha. E como que eu me torno esse tipo de pessoa, esse tipo de filho de Deus? Conhecendo a verdade, vivendo uma vida autêntica de cristão, que busca Deus, que busca a palavra, que ora diariamente, que vai buscar onde tem a verdade. A verdade está aí disponível para quem quer. Não é preciso ir longe para você encontrar. A verdade está na palavra de Deus. A igreja, ela é a detentora. Dom Luiz Henrique ensinava isso numa missa esses dias. Eu estava guardando para o programa da rádio lá na sintonia do Vale. Dom Luiz Henrique não me falava disso. A igreja, ela é a detentora da verdade. A detentora da verdade. Mesmo que existem aqueles que não são plenamente fiéis no meio de nós, sempre foi assim. Sempre foi, sempre será. Isso não é razão para você se desanimar, sabe por quê? Vamos olhar para Jesus, né? Ele em pessoa escolheu 12. Isso tem que nos falar de alguma maneira. Entre aqueles que Jesus em pessoa escolheu, o que aconteceu? Teve Judas, teve? O que Pedro fez? Todos abandonaram o Senhor. Quando Judas chegou para prender, todos, nem João. João é aquele que mais teve, que mais experimentou a experiência do amor de Deus, né? O Evangelho de São João diz que ele dormia no ombro do Senhor. Já pensou? Que coisa maravilhosa!
Né? Jesus lá sentado, ensinando, e João adormeceu o seu ombro, era o mais jovem do colégio dos 12. Ele também abandonou o Senhor. Isso nos diz alguma coisa, né? A igreja, toda a história dela, ela viveu isso. Meus irmãos, eu e você temos que conhecer a verdade, temos que aderir à verdade de uma tal maneira, porque a igreja está aí e ela é sem mancha do pecado. A igreja é plenamente pura. A mesma igreja fundada por Jesus lá na ceia do Senhor, antes do Calvário. Essa igreja, ela permanece sem mancha desde lá e será assim até Jesus voltar. É nela que nós encontraremos o precioso depósito, a verdade plena contida. Não abandone a igreja jamais. Jamais abandone a igreja. Não existe razão que você possa imaginar, por pior que seja o motivo para você abandonar a igreja católica. Não abandone, porque é nela que está plenamente contido esse precioso depósito, essa conduta, essa moral que eu e você temos que viver. A igreja, ela guarda a doutrina e a moral. A moral é da moral que São Paulo está dizendo aqui, quando ele fala de impureza, quando ele fala de comportamentos pagãos. Nós não, meus irmãos, as famílias dos cristãos são famílias autênticas, são famílias verdadeiras, como sempre foram, famílias que oram, famílias que rezam unidas. Tem que ser assim. Novo normal, coisa nenhuma. A igreja é a mesma e sempre será a mesma. Não terá outra. Tem se falado por aí uma grande divisão da igreja. A igreja lá da Alemanha, justamente porque aqueles que estão lá, que não querem comunhão com a igreja, querem justamente se abrir ao comportamento pagão. A fé autêntica da igreja não é mais concebida por alguns. Como que é com você? Como você tem sido? Você tem achado normal algumas coisas? Cuidado com isso. Cuidado com esse normal. Cuidado com esse costume sorrateiro que o inimigo de Deus tem entrado. É preciso, meus irmãos, nós sermos radicais cada vez mais. Dificilmente, eu tenho pouquíssimo tempo para assistir televisão, graças a Deus. E o pouco tempo que eu vou assistir, eu vou ser sincero com vocês, eu me aborreço. Porque em tudo você vai ver. Em todos os canais, não é só Rede Globo, mas não. É em todo lugar. Você vê comerciais com ideias, como de São Paulo aqui, ó, frívolas. O tempo inteiro. Se a gente não tomar cuidado, meus irmãos, daqui a pouco a gente vai começar a achar que isso é normal. Não é normal. É normal a gente ficar sem ir à missa, sem viver a fé. Quantas pessoas não aderiram a isso nesse tempo, por causa da pandemia? Você tem achado normal? Sim ou não? Não acho normal. Peça a Deus a graça para que você se converta, para que você faça mesmo uma aderência à fé no Senhor de maneira definitiva e irrevogável, meus irmãos. Jesus não ensinou poucas coisas, Jesus não ensinou teorias, Jesus ensinou, meus irmãos, o modelo para que nós pudéssemos ser salvos. Aí vem São Paulo no versículo 20. Vós, porém, olha o que diz São Paulo: não foi para isso que vos tornastes discípulos de
foi para você ser morno, para você achar que o paganismo é normal dentro da sua casa. É o que São Paulo está dizendo. Se é que ouvistes e dele aprendestes, como convém a verdade em Jesus. Todo mundo aqui é batizado? Quem é batizado, levanta a mão. Todo mundo, né? Acho que não ficou ninguém sem você levantar a mão. Todo mundo aqui é batizado. Então você ouviu sua fé. Você conheceu a verdade. Você vem à igreja, se você vem à missa, você tem um mínimo de catequese. Você conhece a verdade. São Paulo está dizendo aqui para mim e para você: renunciai à vida passada. Veja, despojai-vos do velho homem corrompido pelas concupiscências enganadoras. É enganação isso, meus irmãos, essa tendência, né? Se nós formos dar vazão à nossa carne, o que é a concupiscência, né? Essa palavra é até difícil. A concupiscência, no momento que Adão e Eva pecaram, toda a geração que vieram depois dele herdou essa consequência do pecado. O pecado original que nós chamamos. Nós trazemos em nós uma desordem desde então. Se eu e você formos dar vazão a essa desordem, Deus criou inicialmente no homem aquilo que é bom, a atração natural do homem para a mulher e da mulher para o homem. Isso, naturalmente, isso é bom. Deus criou isso. E Deus abençoou isso antes da queda. Isso é bom. A ordem de Deus para o homem e para a mulher, crescei-vos e multiplicai-vos. Isso é bom. Foi Deus que deu. O desejo do homem é de se alimentar. Como que é bom você comer uma comida boa, né? Que coisa maravilhosa. Que prazer agradável que nos dá quando a gente come uma coisa que a gente aprecia. Isso foi dado por Deus. Esse desejo de se alimentar, mais a concupiscência coloca uma desordem em todas essas coisas, na atração natural do homem para a mulher, no desejo de se alimentar, e por aí vai. Se eu e você formos dar vazão a isso, qualquer um de nós, meus irmãos, qualquer pessoa na face dessa terra, do mais santo ao mais pecador, todos nós trazemos isso conosco, e todos nós precisamos clamar o Espírito Santo diariamente, porque senão o homem velho toma o lugar do novo. Meus irmãos, nós precisamos orar, precisamos buscar o Senhor, porque essa inclinação, essa tendência em nós, todos os dias, nós iremos conviver com ela. Nós iremos conviver com ela. Enquanto nós existimos, é essa concupiscência que São Paulo está dizendo na leitura. Se eu e você não tivermos a graça do Espírito Santo antes do pecado, as coisas estavam ordenadas. Naturalmente, né, a alma, ela se sobrepunha sobre a carne, e os dois buscavam o Senhor de maneira natural. De maneira natural. Hoje é o contrário. Parece que a carne, né, é inimiga da alma. Eles têm desejos opostos por causa dessa concupiscência. Se eu e você formos dar vazão a isso, começa a acontecer o paganismo no nosso meio. Daqui a pouco a relação natural entre homem e mulher não é mais o suficiente. Está entendendo? Não preenche mais, não corresponde mais. Concupiscência, desordem da carne. Daqui a pouco eu começo a me alimentar tão mal, né? A maioria das doenças que a gente adquire é na vida que a gente come. A desordem, né, da concupiscência coloca em nós um paladar desregrado, uma vontade desregrada. Daí a pouco a gente está enfermo, com diabetes. Não ama tudo, nossa senhora. Então enxaqueca, beleza, mas é gostoso demais, né? Mas a gente tem que vigiar. É isso que São Paulo está dizendo para mim e para você. Quando São Paulo diz: renunciai à vida passada, despojai-vos do homem velho, corrompido pelas concupiscências enganadoras.
são exercícios espirituais, né? Para a gente vencer a consciência. Quando eu jejuo, eu estou dizendo para mim mesmo que é o Espírito, que é o meu Espírito, que é a minha alma, que anseia pelo meu Criador, pelo meu Senhor. É ela quem está no comando. Eu abro mão de comer, de fazer aquilo que eu amo, para a conversão do meu irmão, para a salvação da minha família, para resgatar a saúde do meu padre. Quando eu faço isso, eu estou dando vazão ao homem novo, estou deixando de lado o homem velho com seus antigos hábitos. O homem velho e a mulher velha, essa expressão de São Paulo quer dizer aquela pessoa que você e eu éramos antes de conhecer o Senhor, antes de viver na graça de Deus, antes do batismo no Espírito Santo. Depois, meus irmãos, que nós assumimos o batismo do Espírito Santo, depois que somos visitados pela graça de Deus. Dom Luiz pregava isso no seminário de vida no Espírito, nos primeiros dias que ele pisou nessa diocese. Sinal de batismo no Espírito Santo é conversão de vida. Quando eu e você somos batizados e mudamos a nossa postura, a gente começa a se tornar uma pessoa nova, sim ou não? Sim. E a gente começa a deixar o homem velho para trás, com suas murmurações. Você já parou para pensar como que a gente era, né? Lá atrás. Quantos defeitos nós tínhamos? Como que era a nossa postura quando nós não estávamos em Deus, quando nós não insistíamos, não procurávamos o Senhor? Como que é essa postura agora? É isso que precisa, meus irmãos, cada vez mais crescer em nós. Eu e você, ele diz aqui: renovai sem cessar o sentimento de vossa alma. Versículo 24: revesti-vos do homem novo, criado à imagem de Deus, em verdadeira justiça e santidade. Eu e você, meus irmãos, precisamos reaviver, reacender em nós diariamente essa novidade de Deus, esse encontro com o Senhor, que vai fazer com que eu e você nos mantenhamos firmes, mesmo diante de uma pandemia. Para aqueles que creem no Senhor, para aqueles que são verdadeiramente batizados no Espírito, vem na pandemia que vier, morrer é lucro, pois eu estou em Deus. Uma pandemia muito maior do que o coronavírus tem ceifado as almas para o inferno, que é a pandemia do pecado, daqueles que são pagãos, que estão longe de Deus, que estão precisando de nossas orações. Esses dias aí eu li, não sei onde, as almas do purgatório estão implorando uma Ave Maria, e tem cristão preocupado em plantar árvore. Eu ouvi isso esses dias. Temos que plantar árvore em cada criação, sim. O Papa Francisco é um profeta que nos clama isso, a ter esse olhar, meus irmãos, sendo um cristão autêntico, fazendo antes o que você é chamado a fazer primeiro. Eu duvido o filho que tem uma mãe e se prostra diante do Santíssimo, eu duvido que esse filho vai permanecer no pecado, se essa for essa condição dele. Não permanecerá. Nós temos o exemplo de Santa Mônica, orou 30 anos, ela se santificou, o filho dela foi Santo Agostinho, e doutor da igreja. É esse renovar que São Paulo está dizendo para você, esse homem novo, essa mulher nova que a palavra de Deus está dizendo, que eu e você temos que nos tornar diariamente, meus irmãos. É necessário que nós vivamos, ter essa postura. Outro ensinamento dos santos: quer receber poucas graças? Vá poucas vezes ao Santíssimo. Vamos ser rezados com vocês já hoje. Quer receber muitas graças? Vá muitas vezes. Aquele que é renovado no Espírito Santo, aquele que é o homem novo e a mulher nova, vive o quanto pode diante de Jesus na Eucaristia.
E assim, meus irmãos, é lá diante dele, é prostrado, que nós nos levantaremos e teremos força para ir lá buscar aqueles que são pagãos, aqueles que estão nas trevas, aqueles que talvez não têm nem o que comer, mas os cristãos irão lá atrás deles, porque os cristãos amam, os cristãos rezam pelos seus inimigos, os cristãos vivem essa fé, os cristãos dão a sua vida muito mais do que lhe é pedido. Outra característica de quem é batizado no Espírito Santo. Sexta-feira a gente faz uma reunião com o Ministério de Pregação do Estado, inclusive o nosso coordenador nacional, Leandro Rabelo, estava lá. E ele partilhava isso conosco, a característica de quem é batizado no Espírito Santo. Ele faz muito mais do que se espera dele. É uma característica de quem tem essa intimidade com o Espírito Santo. A gente não faz só aquilo que é pedido, não. A graça de Deus age em nós de uma tal maneira que a gente vai além até mesmo de nossas próprias possibilidades. Quantos não tem obras que falam por si, que dizem isso? Fala para quem está do seu lado: seja um homem novo. Seja um homem novo. Seja uma mulher nova. Seja uma mulher nova. No Espírito Santo. No Espírito Santo. Fica de pé. Vamos rezar um pouquinho. Você quer ser um homem ou uma mulher nova? Sim ou não? Sim. Sim ou não? Sim. Muito bem. Estende sua mão direita e reza comigo. Senhor Jesus. Senhor Jesus. Nessa tarde. Eu quero me consagrar inteiramente a Ti. E eu, no poder do Seu nome, renuncio a todo mal, a tudo aquilo que não é Teu, a tudo que não te pertence, e que me tornava uma pessoa velha, um homem velho, uma mulher velha. Vem, Espírito de Deus, me dê a graça nesse encontro de deixar para trás, de renunciar de maneira irrevogável e definitiva toda espécie de mal, toda conduta pagã que tem surgido na minha vida. Eu me decido pelo Senhor e renuncio a todo mal, a toda mentira, a tudo que não vem de Deus. E nessa tarde eu me coloco à disposição do Espírito Santo. Estende suas mãos e pede: vem, Espírito de Deus, age com teu poder, age com tua graça na minha vida, me renova, Espírito Santo. Vai rezando a você, vai clamando com sua voz. Vem, Espírito Santo de Deus, vem nos renovar. Vem, Espírito Santo de Deus, agir no nosso íntimo, no nosso íntimo. Vem, Espírito de Deus, vem, Espírito Santo, age.
entorpecida de Deus na brisa suave. Com seu coração silencioso assim, deixa o Espírito Santo falar no seu coração. Costumavam colocá-lo todos os dias na porta do templo, chamada Formosa, para pedir esmola aos que entravam. Quando viu Pedro e João entrando ao templo, o homem pediu uma esmola. E Pedro disse: olhe para nós. Então, a palavra é muito conhecida. Nós sabemos que logo após Pedro disse: olhe para quem tem, mas quem eu estou agora. Em nome de Jesus Nazareno, levou sempre o posto de Jesus. Mas o Senhor colocava muito no meu coração. É a primeira coisa que eu disse: olhe para nós. E o Senhor me dizia que a nossa preocupação seja o que as pessoas veem quando olham para nós. Elas veem a postura de um verdadeiro batizado. Elas veem a postura de alguém que foi batizado no Espírito Santo. Essa deve ser a nossa preocupação. Que as pessoas veem quando olham para nós. Porque foi a primeira coisa que Pedro disse: olhe para nós. Amém, Senhor. Amém. Obrigado. Obrigada, Senhor. Que a Virgem do Silêncio nos ajude a ter essa postura de batizados e a guardar tudo do Senhor no coração. Ave Maria, Cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso